Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Lar de Fabiano de Cristo para mais um momento de reflexão. E dando seguimento ao nosso estudo do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o capítulo de hoje é o 57, de título Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Essa passagem está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. E Emmanuel nos faz a seguinte interpretação desta passagem. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os efeitos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Nessa passagem, Emmanuel faz uma distinção entre o que é ser apóstolo e o que é ser discípulo. Apóstolo é aquele que vivencia os seus próprios ensinamentos, e o discípulo é um seguidor de uma crença, de uma ideia. Talvez o que os distingam seja a própria fé, pois os apóstolos têm uma fé inabalável, por causa do desenvolvimento das virtudes através da sua moralidade, do seu caminho reto, da exemplificação
através das suas atitudes, dos ensinamentos que eles pregam. Emmanuel nos chama também a ter atenção a respeito de como podemos ser apóstolos diariamente. Podemos exercitar esta virtude através da execução das nossas atividades corriqueiras, das nossas atividades também profissionais, executando elas de forma que possamos nos orgulhar das nossas atividades. Ele cita o administrador, o legislador, o sacerdote, o artista, assim como todas as outras profissões. Se executarmos elas com moralidade, enxergando o nosso próximo como igual a nós, como um irmão, e executando as nossas atividades, tanto profissionais como sociais, da melhor forma que podemos, iremos exercitar a vida do apóstolo em nós. Emmanuel nos fala também que ao sermos apóstolos, possibilitamos a atuação dos espíritos superiores. E nesse momento, ele nos chama a sermos estes instrumentos da espiritualidade na execução das nossas atividades diárias. Ele nos chama a executarmos os nossos deveres diários dentro da moralidade, dentro do entendimento real da nossa profissão e das atividades do dia a dia. Que possamos ser instrumentos dessa espiritualidade agindo no bem, para que dessa forma possamos ter ação transformadora, fazendo parte deste momento em que passamos no nosso planeta, atuando ativamente como instrumentos dessa transformação, dessa passagem de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nesse momento, então, convido os meus irmãos a apaziguarem um pouco seus corações e refletirem a respeito das nossas atitudes. Se estamos a serviço dessa espiritualidade, agindo como apóstolos do Cristo, ou se pura e simplesmente estamos vivendo na crença e não na fé. Que possamos permitir que o amor de Cristo nos invada e sermos então instrumentos da sua paz. Que assim seja.